Aleluia. Pai do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Hoje eu estava conversando com o pastor à tarde, né? Eu aproveitei hoje que eu estava em casa e o dia inteiro chapando lá no Imersão, né, irmãos? O negócio lá tá bom também. E Deus tem ministrado muito, mesmo eu de longe, né, irmãos? A esposa tá lá e eu mato saudade. De vez em quando a câmera passa, pega ela lá, eu mato a saudade. Mas daqui a pouco ela vai estar aí, cheia do Espírito de Deus, ainda mais, né? Trazendo, eu tenho certeza que ela, Thalita e a irmã Márcia vão voltar trazendo brasas para incendiar esse lugar, amém? Deus tem falado nessa noite de quarta profética. E quando o Juninho me fez o convite para estar ministrando nessa noite, Deus colocou em meu coração uma temática, tomando posse da palavra profética. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler inicialmente o verso do 1 ao 3. 2 Crônicas, capítulo 20, verso do 1 ao 3. Se for possível colocar na versão NVI, eu agradeço. Aleluia. Você que encontrou, diga amém. 2 Crônicas 20, do 1 ao 3, diz assim: Depois disso, os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom e do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon-Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Você que está com a sua Bíblia em mãos, continue com ela em mãos. Nós vamos estar passando por alguns versículos, só para introduzir e nós temos um entendimento do que está se passando aqui. O verso 1 diz: depois disso o que? Se você for ler o capítulo 18, o capítulo 19, a palavra do Senhor diz que se você for buscar a história dos reis, tanto de Israel e de Judá, você não vai ver muita coisa boa. Foram poucos que fizeram coisas que agradavam ao Senhor. E Josafá foi um desses reis a qual ele teve um diferencial. O único erro que ele cometeu assim foi uma aliança que ele teve com Acabe, porque ele reinou no mesmo período que o rei Acabe, mas isso daí é para um outro dia. Mas a palavra do Senhor diz que Josafá, ele foi um rei que ele restaurou a adoração ao Senhor. Para você ter uma ideia, ele mandava os levitas irem aos povoados e às cidades ensinando a palavra do Senhor. Então, depois que ele toma um posicionamento de trazer o povo para o conhecimento da palavra, a palavra do Senhor diz: depois disso, o que acontece? Se levanta uma afronta, pastor. Você já parou para perceber que quando nós nos posicionamos, é certeiro. Você entra em um propósito, Rafael, você entra em um propósito diante de Deus, você se posiciona e você fala: a partir de hoje o negócio vai ser diferente. Parece que o mundo espiritual ele se movimenta e vem tudo de uma vez só. É só eu que passo por isso ou você também? Aí o texto diz que se levantam 3 nações contra Judá. Josafá ele era rei de Judá. Nessa época o reino era dividido, o reino do norte e o reino do sul. E Josafá ele reinava sobre Judá. E a palavra do Senhor diz que os moabitas, os amonitas e os meunitas entraram em guerra. Então, o verso 2, informaram a Josafá que eles já estavam vindo em direção. Só que se você for analisar a história, quando o povo saiu lá do Egito,
Quando o povo estava debaixo de uma promessa, a qual iria uma terra prometida, quando Jericó é derrubada, o povo começa a conquistar tudo que é nação, meu irmão. Só que Deus dá uma ordem, Juninho. Deus fala, olha, vocês não vão tocar em Amon, em Moabe e nem em Seir. E assim é feito, o povo desvia. E esse povo é poupado lá atrás. Só que agora vem um levante. Agora as 3 nações a qual o Senhor havia dado escape, dado ordem que não tocassem sobre eles, eles se reúnem para atacar o povo de Deus. Aí eu faço uma pergunta para você. Para onde você vai quando as coisas ficam difíceis? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo? Meu irmão, o negócio era sério. Segundo o historiador, se Josafá fosse tentar resolver na força da espada, seria aproximadamente 3 soldados do inimigo para 1 do exército de Judá. Era uma luta justa? Não. Mas o que Josafá faz? 2 Crônicas 20, vamos pular lá para o verso 6, por favor. Verso 6, diz assim: e orou, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás no céu? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Verso 7. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra diante de Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Deixa eu te falar uma coisa. Eu te fiz uma pergunta, qual é a tua posição e para onde que você vai no tempo da adversidade? Josafá, o texto diz, meu irmão, ele fica alarmado. O verso 3 diz, ele ficou alarmado. E quando nós ficamos alarmados, assustados no momento da dificuldade, a chance da gente fazer uma besteira é grande, sim ou não? Porque quando a gente age na adrenalina, é 99,9% de chance da gente agir na emoção. Mas Josafá, ele age diferente. O que ele faz? Ele vai para os pés do Senhor. Ele vai para os pés do Senhor. E Deus está falando para mim e para você no tempo da adversidade. Ei, ainda que você fique alarmado, ainda que a situação que está sobrevindo sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, ei, esteja te assustando nesse momento, mas o melhor lugar para você estar é nos pés do Senhor. Então entenda, nós devemos ir para os pés do Senhor. O que ele faz? Ele proclama um jejum em todo o reino de Judá. Projeta para mim, por favor, Salmo 34, 18 e 19, por gentileza, para a gente ler junto. Nós vamos entender esse posicionamento de Josafá. Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Pode passar. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de... Meu irmão, Josafá sabia disso. Aí sabe o que Josafá faz? Ele vai para a presença do Senhor, só que ele não vai começar a reclamar, o Rafael. O que ele faz? Ele lembra da promessa. Ei, deixa eu te falar uma coisa, na hora que o negócio apertar, que você pensar até em dar aquela balançada, lembra da promessa. Josafá, ele lembra, ele não se esqueceu da promessa, tanto é que ele começa a falar. E nós lemos o último versículo, verso 7, que na parte B ele disse: o teu povo deste para sempre essa terra aos descendentes do teu amigo Abraão. Ele lembra da promessa, pastor. Deixa eu te falar uma coisa.
o vento pode estar balançando, pode ter levantado 1, 2, 3, 4, 10 nações contra a tua vida, contra a tua casa, mas se você estiver debaixo de uma promessa, aquele que fez a promessa, ele é justo e fiel para cumprir. É simples, aleluia. Vamos para o verso 8, aleluia, capítulo 20, 1 Crônicas, verso 8, olha, e ele continua na sua oração, eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti neste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Ei, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Vou usar uma expressão cotidiana. Se você já ouviu, se nunca ouviu, você vai ouvir hoje. Aí, o pau pode estar quebrando na casa de Noca, meu irmão. Mas aqui é o melhor lugar de se estar. Vieram com a notícia: Josafá, tá vindo aí, ó. Eles já estão vindo lá, ó. Lá no monte. 3 nações. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Maior, fala comigo assim, maior. Você pode fazer melhor, fala maior. Que a notícia da terra é a notícia do céu. Você lembra da pandemia, meu irmão? Meu irmão, vou ser sincero para você, chegou um momento dentro da pandemia que eu desliguei a televisão, parei de ver aquilo. Porque você entrava em depressão só de ligar. E hoje em dia, infelizmente, você começa a ver noticiários, meu irmão. Eu vou te dizer uma coisa, eu já tenho mais ou menos uns 2 anos que eu aboli isso da minha vida. Porque você liga, você começa a ver a notícia, daqui a pouco você começa a se sentir mal, porque é só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. E muitas das vezes uma notícia manipulada. E aquilo traz mal ao teu interior, ao teu espírito. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não dê ouvidos às notícias dessa terra. Ei, enquanto estão dizendo para você, eles estão vindo lá. Josafá, eles estão vindo. Se fosse qualquer outro, vamos reunir o exército, vamos fortificar as entradas da cidade. Mas o que ele faz? Vamos proclamar um jejum. Vamos proclamar um jejum em toda Judá. Vamos dar seguimento? Verso 11. Vê agora como estão nos retribuindo. Não, perdão, verso 10, eu pulei um. Agora aí estão os amonitas, moabitas e os habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram e deles não o destruíram. Já falei isso aqui. Vê agora então como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da nossa terra, que nos deste por herança. Verso 12. O nosso Deus não irá julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Josafá, ele nos entrega uma chave. Juninho, tem que ter um momento na nossa vida que nós temos que reconhecer que nós não temos recurso e nem forças para resolver o problema. Olha o que ele fala: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que Deus estava aquém a essa situação? Você acha que Deus não sabia que 3 nações se levantaram contra o povo de Deus? Você acha que Deus não estava contemplando toda essa situação que você está passando? A tribulação, o vento, a dificuldade, a adversidade que está sobrevindo sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o teu casamento. Ei, Deus está vendo. Como Deus também viu tudo o que estava acontecendo com Josafá. Só que tem uma coisa, meu irmão. Deus, ele não apenas
ele contempla, mas ele quer ouvir o nosso reconhecimento de dependência dele. Quando Josafá fala, Senhor, não dá, recursos humanos, se eu preparar todos os exércitos que temos aqui, com todas as armas, a melhor infantaria, e formos para a batalha, não tem como, não sabemos o que fazer. Mas olha a chave na parte B do verso 12, mas os nossos olhos se voltam para ti. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, existem momentos que nós temos que reconhecer o nosso limite. Josafá, ele era o rei, Franco. Se fosse qualquer outro rei, eu acredito que teria reunido o exército e indo para cima. Mas ao invés de reunir e ir na força do braço, ele vai para a força do joelho. Aleluia. Verso 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, em pé, diante do Senhor. Olha que coisa linda, Juninho. Meu irmão, ele proclamou um jejum em todo o Judá. Você tem noção que até as crianças de colo estavam lá naquele ambiente? Envolvidos nisso? Todos os homens, com suas mulheres, filhos e até os de colo, estavam ali, diante de quem? Do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a igreja se posiciona, o mundo espiritual ele se movimenta. Você tem tomado posse da palavra profética? Quando Josafá ele começa a oração, ele não começa, Senhor, estão vindo aí, vai matar todo mundo, a gente vai morrer. Não, ele começa a lembrar da promessa que foi feita a Abraão. Ele entende e compreende que ele estava debaixo de uma promessa e que ele servia um Deus que ele não mente, não falha e é justo e fiel para cumprir. Só que o texto diz que ele proclama um jejum em toda a nação. Todas as famílias, não foi só os sacerdotes, não foram só os levitas, todo o povo se movimentou. Alguém pegou. Às vezes a gente acha que para que a obra do Senhor venha a fluir, depende apenas do pastor, do ministério de louvor, do diaconato, dos irmãos que oram no tabernáculo, sacerdócio. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos um corpo. E cada parte do corpo tem a sua função. A nossa irmã Mila falou aqui que realmente fica triste por ver cadeiras vazias. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos no 23º dia, é isso? Depois que eu entrei para a hotelaria, eu não sei mais o que é domingo, não sei mais o que é segunda. Hoje é dia 23, né? 24? 24. 24º dia de 2024. O que nós temos feito para a obra do Senhor crescer? Quantas almas eu já ganhei para Jesus esse ano? Em que eu me prontifiquei para que o reino do Senhor venha a avançar na terra? É muito comum, no dia 31, tem muitas igrejas, nada contra, mas fica aquele monte de anjinho de branco dentro da igreja, fazendo promessa, ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer isso. Já passou uma década, estamos debaixo, fazendo promessas a qual não cumprimos. Eu te digo uma coisa, isso é muito sério, que a palavra de Deus, não sou eu que digo, a palavra do Senhor diz que se for fazer um voto, é bom que cumpra. Quando eu faço algo diante do altar do Senhor, eu estou fazendo um voto, um comprometimento. Então eu quero dizer para você, meu irmão, Josafá, ele nos ensina o quê? Primeiro, ele puxou o povo. Segundo, o povo se posicionou. E quando existe essa unidade, essa mentalidade, meu irmão, o ambiente espiritual, ele se movimenta. Olha o que acontece no verso 14. Então, o Espírito do Senhor, foi quem que apareceu lá? O Espírito?
Veio sobre Jaziel, aleluia. Essa parte dos nomes aí a gente pula. Vamos para o verso 15. E Jaziel disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Quando você se ajoelha, fala comigo assim: quando eu me ajoelho diante de Deus, eu fico de pé diante da adversidade. É fato. Quando você se ajoelha diante de Deus, meu irmão, você fica de pé diante de adversidade. Porque Josafá, ele foi para onde? Foi para a presença do Senhor, se prostrou, lembrou-se das promessas a qual estavam sobre o povo de Deus. Então ele proclama o jejum, o povo entende, vai todo mundo para dentro da visão a qual ele havia instituído. E nesse momento que o povo está em uma adoração, em consagração, em santificação ao Senhor, o Espírito do Senhor desce sobre Jaziel e ele começa a profetizar: ei, essa peleja não é de vocês, não tenham medo, porque esta peleja é do Senhor. Verso 16. Amanhã, fala comigo assim: amanhã. Fala de novo: amanhã. Deus não falou hoje. Nós estamos numa geração que está tudo muito acelerado. Nós estávamos na célula conversando sobre isso, que hoje a gente quer tudo muito rápido. Vamos ser sinceros, da quantidade de irmãos que tenhamos aqui, se tiver 2 ou 3 que ainda ouvem áudio do WhatsApp na velocidade 1, quem é que ouve? Vamos, com sinceridade no coração, na velocidade 1, os áudios do WhatsApp? Muita pouca gente. Por quê? Porque a gente é imediatista, a gente já quer o para agora, tem que ser, é a geração Nissim Miojo, 3 minutos tem que estar pronto. Deixa eu te falar uma coisa, talvez pode não ser hoje a tua vitória, mas você está preparado para adorar a Deus por uma bênção que ainda não veio? Ei, eu adorar a Deus por aquilo que eu recebi, top. Mas eu adorar a Deus por algo que ainda não aconteceu, aí é outro nível, meu irmão. É outro patamar. O que Josafá faz? Adoração. O Espírito do Senhor desce. Aí, só que tem uma coisa. A gente gosta que Deus levanta o profeta, larga a mão na tua cabeça e fala: meu filho, eis que te digo, hoje eu desço com a chave da tua vitória. Mas só que tem uma coisa, vem uma palavra: amanhã. Se fosse na igreja de hoje, a gente ia dar uma murchada, Juninho. Mas amanhã, Senhor, não é agora não? O Senhor já não mandou um anjo lá, já matou todo mundo? Não, é amanhã, Senhor. É amanhã. Vamos dar seguimento. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, de frente ao deserto de Jeruel. Olha o que diz o verso 17. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará ao Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Aleluia. Meu irmão, isso aqui não precisa nem falar mais nada. Só de ler esse texto. Lembra que eu falei? E eu vou pedir para você repetir de novo. Fala comigo assim: a notícia dessa terra não é maior que a notícia do céu.
Ei, a notícia da terra. Ei, Josafá vai pegar lá o jornal, ele começa a ler. Ei, Moabe, Amon, os homens da montanha de Seir se reuniram, estão vindo contra Judá. Vai morrer todo mundo. Os moradores ligam lá na Globo, está lá o William Bonner no Jornal Nacional falando: olha, está vindo aí um exército, vai acabar com tudo, vai morrer todo mundo. Essa é a notícia da terra. Só que tem uma coisa: quem está ligado no céu não se liga com as coisas dessa terra. A notícia do céu, verso 17: ei, essa peleja vocês não vão ter que pelejar. Ei, amanhã sair ao encontro deles, estáis pois firme, porque eu, Senhor, estarei convosco. Que notícia que você tem ouvido, meu irmão? Para com esse negócio de só ouvir desgraça, só ouvir catástrofe. Você sabia que... Faz um teste. Começa a ouvir louvores animados. Daqui a pouco você está lá. Meu irmão, mas começa a ouvir aqueles louvorzinhos de Lá menor. Aqui você está, ai, Jesus. Aquilo que nós ouvimos tem a capacidade de nos levantar ou nos derrubar. Então para de se preocupar com as coisas dessa terra, meu irmão. Ah, mas é impossível. Ei, quem disse que é impossível? Ah, não tem mais jeito. Parabéns para você, porque nós temos um Deus que ele é especialista em causas impossíveis. Só que o nosso posicionamento, aleluia, olha o que o texto diz: tomem posição. Ei, qual tem sido a nossa posição diante da adversidade? Permaneçam, firmes e vejam o livramento. Cara, eu gosto muito de pregar e mentalizar, Fabinho, a cena. Porque o povo de Israel, independentemente do reino estar dividido ou não, eles eram muito conhecidos por ser homens de guerra e vitoriosos na batalha. Só que agora, olha a doideira que Deus fala. Deus vira e fala: olha, amanhã vocês vão sair ao encontro deles. Só que Josafá reuniu todo mundo e falou: olha, amanhã a gente vai sair ao encontro deles. Só que tem um detalhe: ninguém vai levar espada. Você já viu alguém ir para a guerra sem arma? Sabe por quê, irmãos? A gente tem uma falsa confiança no Senhor. O que é isso? Deus falou que vai fazer. E se Deus fala que é amanhã, se Deus faz agora, amém, nós estamos assim. Mas se Deus fala que é para amanhã, a ansiedade muitas das vezes acaba fazendo que nós nos antecipamos e acabamos tendo alguma atitude que atrapalha o cumprimento do propósito. Não foi assim na sua vida e na minha? Quantas e quantas vezes eu quebrei a minha cara, meu irmão, porque a vitória estava aqui pertinho. Só que o que acontece? Lembra de Pedro? Senhor, é o Senhor que está aí andando sobre as águas? É, sou eu. Posso ir até ti? Vem. Pedrão começa. Engraçado, irmão, que todo mundo larga o porrete no Pedro, pastor, porque ele afundou. Mas ninguém fala dos medrosos que ficaram lá no barco, porque ele foi o único que teve coragem de ir. Aí o texto diz que ele começa a andar, meu irmão, e ele está tirando onda. E eu vou te falar uma coisa: tira onda até hoje, porque ele pode bater no peito e falar: eu até afundei, mas eu andei com ele sobre as águas. Só que ele está andando, de repente, meu irmão, ele começa a olhar aqui, o tamanho das ondas. O texto diz isso, o vento. O texto diz que quando ele tira os olhos de Jesus e ele olha para o lado, ele começa. Já ouviu aquela expressão nadar, nadar e morrer na praia? Eu vou te provar que é por causa de Pedro. O texto diz que ele começa a gritar. E o que Jesus faz? Estende a mão. Meu irmão, ele estava, Juninho, a uma estendida de mão de dar um abraço em Jesus sobre as águas. Ele estava pertinho.
Mas ele começou a olhar para a adversidade. Deixa eu te falar uma coisa, a tua vitória está chegando, não para. Olha para Jesus, mantém o foco. Ei, o pau está quebrando do lado de cá, o pau está quebrando do lado de lá, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu vou continuar no foco. Olha o que Deus diz para Josafá: estai, pois, firmes, tomem posição e vejam o livramento. Aleluia. Verso 18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Verso 19. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. O que eu aprendo com isso que nós acabamos de ler? Quem aqui já recebeu uma vitória e ofereceu culto de ação de graça alguma vez na sua vida? Eu já várias. Quem já passou pela Assembleia, então, que o diga, né, irmãos? Era muito comum isso. O irmão ofereceu culto de ações de graça. Quem é? Todo mundo. Amém. É gostoso. Mas como que nós oferecemos o culto em ações de graça? Pela bênção recebida. Deus usa Jaziel e fala para Josafá: olha, amanhã, e você repetiu comigo, a vitória não tinha acontecido. A palavra profética era que amanhã eles iriam ao encontro do inimigo. Não sentia, pastor, certeza de nada. Só que, cara, Josafá era um cara chapa quente demais. Ele entendia. E ele tinha um relacionamento ao ponto de ele entender: ei, Deus falou que não é para levar espada. Deus falou que a peleja não é nossa. Ei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o culto em ações de graça, que é agora. Aí eu te faço uma pergunta, novamente: você está pronto para agradecer a Deus por algo que você ainda não recebeu? Isso é forte, irmão. Agradecer pelo que você tem é fácil, mas e pelo que você ainda não recebeu? É o texto que diz: Josafá prostrou-se, e você consegue visualizar isso? Aleluia. Todo o povo de Judá e Jerusalém, meu irmão. Ei, você consegue visualizar isso? Vamos sair fora da caixa aqui. Fecha os teus olhos junto comigo e visualiza. Ei, uma nação inteira. O texto diz que mulheres com filhos, crianças de colo, todo mundo prostrado, com o rosto no pó diante do Senhor. Ei, agradecendo por um livramento que ainda não aconteceu. Cara, isso é lindo demais. Então, novamente eu falo para você: quem fica de joelho diante de Deus permanece de pé diante da adversidade. Só que existe uma chave: quando nós colocamos a adoração à frente da preocupação, meu irmão, a vitória é certa. Está angustiado, meu irmão? O negócio está apertado. Adora o Senhor. Ah, Senhor, não estou aguentando, está doendo, Meu irmão, bota um louvorzinho lá na sua casa, fecha a porta do quarto. Eu tenho estado sozinho muito tempo dentro de casa, nos períodos que eu estou em casa, e eu tenho aproveitado para colocar algumas coisas em dia com o Pai. E Deus tem me surpreendido. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: adorar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Mas quando 3 nações se levantam contra a tua vida, não deixe que o desespero venha te tirar do foco e do propósito. Amém? Vocês estão aí, gente? Aleluia. O povo fez o culto, adoração, meu irmão. E a televisão desligou, Jornal Nacional, para com esse negócio aí, que está vindo nada. Deus já lançou a palavra, Deus já falou que nós não vamos pelejar, Deus já falou que a vitória é nossa e Ele está conosco. Pronto, acabou. Aí Deus está falando com você: eu vou te dar a vitória. Será?
Deus está falando para você: eu vou salvar tu e tua casa. Será? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando tu coloca o será, meu irmão, tu já anulou a palavra profética. Mas quando você entende e toma posse, como Josafá tomou, meu irmão, tu não precisa nem de espada, não precisa de escudo, não precisa de lança. Porque Deus, Ele guerreia a tua guerra. Vamos dar seguimento? Rapaz, a hora voa, misericórdia. 2 Crônicas 20, agora vamos para o verso 20. Olha o que acontece. Meu irmão, teve adoração, teve vigília. O povo foi adorar, a nação toda se lançou diante do Senhor, engrandecendo o nome dele, chofar tocando, os sacerdotes adorando e o povo glorificando o nome do Senhor. Aí o texto diz no verso 20: de madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Verso 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem louvor ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com um cântico: deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Agora eu quero que você visualize isso. Qual foi a palavra do Senhor? Amanhã vocês vão ao encontro. Meu irmão, se Josafá fosse um cara que ele duvidasse da palavra profética, pastor, o que ele ia fazer? Nós vamos ao encontro deles, mas por garantia, vamos pegar homens armados, colocar na linha de frente. Eu te falo uma coisa com propriedade: se ele faz isso, ele anulava a bênção. Mas ele creu de tal maneira na palavra profética que ele chama os levitas. Ele coloca a linha de frente, os adoradores. E você já viu alguém ir para uma guerra? Cara, eu queria que você conseguisse sair fora da caixa como eu saio e imaginar isso. Um exército enorme, indo para o campo da batalha, sem espada, sem lança, sem escudo. E o povo indo e marchando em direção ao exército inimigo e dizendo: deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor leal dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor leal dura para sempre. Ei, meu irmão, você consegue visualizar essa cena? Eles não estavam indo, meu irmão, para o monte orar. Eles não estavam indo para a festa de Pentecoste, não. Eles estavam indo para um campo de batalha. Eles estavam indo enfrentar uma situação impossível na ótica humana. Mas o que o rei faz? Coloca os levitas, a adoração à frente. E o povo vai marchando e dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua lealdade dura para sempre. Olha o que acontece. Aleluia. Ele sai dizendo: deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Verso 22. Quando começaram a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Ei, meu irmão, enquanto você está adorando aqui, Deus está movimentando o mundo espiritual ao teu favor. Se nós entendêssemos o poder da adoração, meu irmão, enquanto eles estão adorando, Deus prepara emboscadas. Você sabe o que aconteceu? O que é pior, irmãos, é que você lembra que eu falei que Josafá ainda indaga na oração. Ele fala: Senhor, nós poupamos esses 3 povos quando saímos do Egito, e o Senhor ordenou que nós poupássemos. Eles eram próximos, eles eram vizinhos.
Porém, essas 3 nações, eles não eram amigos. É interessante, pastor, que quando Satanás vê alguém que está indo em direção ao propósito, até inimigos se unem para tentar parar o propósito. 3 nações que não eram amigas se unem para tentar parar, porque Josafá ele estava sendo um rei acima da média. Ele estava conduzindo o povo a uma adoração ao Deus genuíno. Em Judá não tinha adoração a Baal. Em Judá, Jezabel não se criava, meu irmão. Aí o que Satanás faz? Ele pega 3 nações que não eram amigas entre si e se reúne, o pior, nações vizinhas. E o pior, nações a qual aquele mesmo povo que eles foram atacar lá atrás havia feito bem. Aí você fica assim, eu não acredito que, eu fiz tanto por aquela pessoa e a pessoa se levantou por mim. Meu irmão, novidade isso, né? Pelo amor de Deus. Eu ajudei tanto aquela pessoa e a pessoa se levantou contra mim. Meu irmão, já pensou se Josafá fosse orar assim? Senhor. Coisa triste é a pessoa que vai orar, meu irmão, fazendo charminho com Deus. Que tal a gente parar de charminho com Deus e entendermos que em vez de fazer charme é melhor adorar? Quando nós adoramos ao Senhor, aí o que acontece? O Senhor prepara emboscada para os inimigos. Aí o texto diz que, verso 23, os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para separá-los para a destruição e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Sabe o que aconteceu? 3 nações. Eu vou citar um exemplo aqui, que é mais ou menos como se fosse isso. É como se unisse a torcida do Flamengo, do Vasco e do Fluminense. Dá para ter união? Dá? Vamos ser sinceros. Tem condição? Sabe o que aconteceu, meu irmão? Amon, Moabe e Seir, eles não se davam entre si, mas se uniram para ir contra o povo de Deus. Aí eles estão lá no campo de batalha, espada na mão, lança, e vamos matar todo mundo, Só que, de repente, os de Moabe olham para os filhos de Amon. Você está olhando para mim assim por quê? Rapaz, nosso exército é mais poderoso. Aí eu disse aí, para com isso, a gente que vai mandar nesse negócio aí. Aí eles começam a brigar entre si, meu irmão. Aí sabe o que aconteceu? Eles foram brigando entre si até chegar um momento que não ficou um de pé. E cumpre a palavra do Senhor, essa peleja vocês não vão ter que pelejar. O inimigo que se levantou e armou cilada contra o povo de Deus, eles mesmos lutaram entre si e se derrotaram. Aí lembra que eu falei que Josafá falou, nós vamos para a guerra, nós vamos em direção, porque a palavra de Deus foi, sair-lhes ao encontro. A interpretação ela é tudo. Sair-lhes ao encontro. Deus não falou, vão guerrear. Deus não falou, leva espada. Deus não falou, leva lança. Deus não falou, leva escudo. Ele só falou, vocês vão ao encontro do exército inimigo. E estejam na posição de vocês. E vocês verão o livramento. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós entendermos que nem tudo é na força do nosso braço, meu irmão, a coisa vai ficar mais fácil. A palavra do Senhor diz que, vamos dar seguimento, verso 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avistava o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Havia tanto espólio ou despojo
que levaram 3 dias para saquear tudo. Você sabe por que Josafá deu a ordem para ninguém levar nada na mão? Agora você tem um entendimento. Porque eles voltaram com as mãos cheias. Eles não precisaram guerrear. Quanto tempo durou essa guerra? Fala para mim. O texto diz que Josafá ele recebe a notícia que eles estavam vindo. A guerra não durou um dia. Só que a vitória duraram 3. O tempo da tua vitória vai ser maior do que o tempo da tua adversidade, meu irmão. Pega essa chave. Ei, eles passaram uma madrugada em adoração. Eles entenderam que Deus havia lançado uma palavra profética sobre a nação. E o texto diz que eles levaram 3 dias, meu irmão. Era muita coisa para carregar. 3 dias para saquear os despojos. Aleluia. Glória a Deus. Aí agora, para nós encerrarmos, você pode se colocar de pé? Ministério de Louvor, se quiser vir. Aleluia. Nós estamos no ano de quê mesmo na nossa igreja? No ano do... Quando o negócio apertou e o povo se posicionou, quem que desceu sobre Jaziel? Quem que desceu sobre Jaziel? Você pode fazer melhor. Quem que desceu sobre Jaziel? O Espírito Santo. E eu quero concluir essa ministração nessa noite. Segure pelo menos na mão de uma pessoa. Olhe nos olhos dessa pessoa e fala para ela assim: Deus te constituiu profeta nessa geração. O texto diz, e continue com essa pessoa. O texto diz que o Espírito Santo desceu sobre Jaziel. Na antiga aliança, meu irmão, era assim. O Espírito ele descia mediante porções. O Espírito Santo desceu sobre Jaziel. O Espírito Santo se apoderou de Sansão e com uma queixada ele matou mais de 1000 homens. O Espírito Santo se apoderou de Jefté. E o Espírito Santo descia sobre os profetas. Só que em Atos 2, meu irmão, o Espírito Santo ele desceu e ele não subiu mais. Ele está aqui. Nós temos que ter o seguinte entendimento: se um homem, se Jaziel, com o Espírito Santo que descia mediante a porções, ele trouxe uma palavra profética sobre uma nação, imagina o que essa quantidade de gente aqui não pode fazer, meu irmão. Deus te constituiu profeta. O Espírito Santo de Deus, deixa eu te falar uma coisa, ele não está do teu lado não, ele está dentro de você. E outra coisa, ele não é uma força ativa, ele é Deus. Ele é Deus. Saia daqui hoje consciente, existe um Deus que habita em mim. Eu não sei quais são as 3 nações que se levantaram contra a tua vida. E nesse momento eu quero convidar a você a fechar os teus olhos. E você visualizar, talvez, essas 3 nações se levantaram contra a tua vida. Mas com nomes diferentes, não Amon, Moabe ou os montes de Seir. Talvez na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida espiritual. E na ótica humana você já chegou para Deus e falou: Senhor, eu não estou aguentando mais, não tem mais jeito. Ei, quando reconhecemos que não temos condições, é o momento que Ele vem e age. O
o Espírito Santo não desceu sobre você, Ele está dentro de você nessa noite. E Deus manda eu te dizer, você é um Jaziel de Deus nessa noite. Você vai começar a profetizar sobre o ambiente. Você vai começar a profetizar em o nome de Jesus. Amanhã tu vai sair ao encontro dessas nações e Deus vai virar cativeiros nesse lugar. E você, com essa pessoa a qual você está aí orando, comece a ministrar. Ei, tem um Deus dentro de você, meu irmão. O Deus está dentro de você, o Espírito Santo. Muitas das vezes nós diminuímos a presença dele. Muitas das vezes nós diminuímos ele como a terceira pessoa. Não, ele é Deus. Ele habita em nós. Comece a colocar diante de Deus aí, meu irmão, a situação impossível. Comece a colocar diante de Deus aí aquilo que você já falou. Ei, não tem mais jeito. Seja a boca de Deus. Enquanto você adora aqui, o mundo espiritual se movimenta. Começa a adorar o Senhor. Já falaram para não adianta orar mais pelo teu filho, não adianta orar mais pela tua filha, não adianta orar mais pelo teu esposo, não adianta orar mais pela tua esposa. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu te dizer, amanhã será um novo dia. Então adora hoje, porque a vitória está chegando. Xararabandere cantararabassoia. Comece a ministrar palavras de vida. As sombras que nos seguiam quebrou o cristal do nosso Comece a visualizar. Comece a visualizar aquilo que você, nos teus olhos humanos, é impossível. E hoje você se coloca de joelhos diante de Deus, e Deus te põe de pé diante dessa situação. Pare de dar ouvidos às notícias dessa terra. A notícia do céu para você é: essa peleja não é sua, é o Senhor que vai pelejar por você. quebrou o cristal do